Então, vamos lá, pessoal, começar nossa aula. Já está todo mundo aí preparadinho. Se mais alguém entrar, eu vou avisando vocês, tá? Que eu acho que alguns aí não estão vendo bem. Então, hoje, o tema da nossa aula é bem interessante, que é sobre queimaduras, né? Nós estamos no livro Primeiros Socorros, né? Esses dias. Não sei quem me chamou no WhatsApp perguntando, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, tá? Então, nós estamos nesse módulo, Primeiros Socorros. E a gente está vendo alguns acidentes, algumas situações que podem acontecer com o paciente e que a gente tem que estar apta, tanto para dar orientação, quanto muitas vezes para fazer algum atendimento mesmo, tá? Lembrando que a abordagem que a gente tem com vocês é diferente da abordagem que a gente tem, por exemplo, com o cuidador de idosos, tá? Porque a maioria das vezes, se alguém tá com uma queimadura muito extensa, vocês vão ficar fazendo curativo todo dia? Não. No balcão de uma farmácia isso não acontece. A pessoa, quando precisa desse tipo de curativo, né, todos os dias, um acompanhamento melhor, a pessoa vai procurar um enfermeiro, uma OBS, um atendimento, né, especializado. Nós, como atendentes de farmácia, o nosso atendimento ele é diferenciado. A gente não vai fazer um atendimento diário, como possivelmente um cuidador faria, né? Um cuidador de idosos, alguém que vai cuidar dessa pessoa. Mas a gente precisa entender qual é a extensão das queimaduras, como que elas podem afetar o paciente e que tipo de orientação que eu tenho que dar se esse paciente vem comprar a medicação ou alguém se queimou próximo de mim, o que eu preciso falar? Que alertas que eu preciso dar para esse paciente? Para que a situação dele não piore. Então, esse é sempre o nosso intuito em falar desses primeiros socorros, tá? Então, nós vamos aprender o que é uma queimadura, quais são os agentes que podem causar queimaduras e como classificar a profundidade e a extensão delas, tá? Então, quando eu falo em queimaduras, o que são queimaduras? Primeira coisa que vem na mente de vocês. A gente lembra da panela no fogo, a gente lembra do ferro de passar roupa, principalmente as mulheres, né? Que é onde a gente mais se queima. Então, quando eu falo em queimadura, é qualquer tipo de lesão na pele, tá? Que é provocada por um contato direto, seja de um produto químico, de radiação, calor ou frio, que a gente vai ver que é importante quando eu falo disso em termos de farmácia. Alguns animais causam queimaduras, assim como também certos vegetais. Então, quando a gente vai na praia, principalmente aqui no litoral de São Paulo, é muito comum ter água viva e elas causam queimaduras, né? Então, o que eu preciso estar atento nesses casos? Ou algumas plantas, como urtigas, né, que também causam queimaduras e tudo mais. E nós vamos ver também que outra coisa que pode ocasionar queimaduras é o próprio choque elétrico, né, uma corrente elétrica. Porém, a corrente elétrica a gente vai deixar para falar dela na próxima aula, tá? Que é o tema da nossa próxima aula. Nós vamos falar só sobre choque elétrico. Então, por que a queimadura ela é perigosa, né? Eu preciso tomar cuidado. Porque a queimadura, ela não compromete só a pele, né? Como no caso aí, quando a gente queima na panela, que às vezes é uma queimadura leve, que apenas machuca mesmo a pele. Dependendo da extensão, a queimadura ela pode causar, ela pode atingir, na verdade, né, os músculos, a parte de mucosa, como boca, nariz, região íntima, pode comprometer vasos sanguíneos, nervos, os ossos e causar dores de diferente intensidade, tá? E dependendo da extensão,
né, dessa queimadura, se elas forem muito extensas ou forem muito graves, pode levar a uma infecção, pode levar a septicemia, que a gente aprendeu na aula anterior, que é um tipo de choque, e pode levar também ao quê? À morte, tá? Então, a gente tem que estar atentos a isso. Então, a dor que a gente sente quando nós queimamos, por que que dói tanto, né? E não dói só no momento. Ela fica doendo por um longo período. Porque a queimadura é o resultado do contato das terminações nervosas com o ar. Então, quando eu tenho uma queimadura, dependendo da extensão que a gente vai ver, né, se é primeiro, segundo ou terceiro grau, ela pode atingir e deixar expostos as terminações nervosas. Então, por isso que ela arde tanto, por isso que dói, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu vou usar para cobrir essas queimaduras. Por quê? Porque não é qualquer coisa que eu possa estar passando. Existe muito conhecimento popular, né, em volta disso. Será que eu posso passar a pasta de dente? Será que eu tenho que pôr gelo? Será que, no caso de água viva, né, que eu mencionei, será que eu tenho que fazer xixi onde eu queimei? O que será que eu tenho que fazer? Então, há muitos mitos em volta disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do que eu ponho, pode aderir na pele, né? E complica ainda mais a situação dessa pessoa, ou se não, pode aumentar ainda mais a queimadura, tá? Então, eu tenho que estar sempre bem atento e saber exatamente o tipo de queimadura que é, para eu saber a forma que eu vou proceder, tá? E quando a gente fala de queimaduras, principalmente queimaduras que são muito extensas, né? Aquelas que a gente vê que sai no jornal, aquelas queimaduras que saem no jornal, que vira notícia, né? Que a pessoa queimou não sei quantos por cento do corpo, ou há um grande comprometimento, se a gente for atender um paciente desses, ou for conversar com alguém da família, é importante a gente destacar que hoje os hospitais, principalmente aqui no Brasil, estão sendo muito bem sucedidos em tratar esse tipo de ferimento, tá? Aqui, abrindo uma aspas, que eu estou falando em tratamento hospitalar, tá? Que vai ser feito lá dentro do hospital. O que que é muito utilizado hoje? Tiras ou mantas de pele de rã, né? E também de pele de tilápia, que é o que a gente está vendo aí. Quando eu tenho essa grande extensão comprometida, eles pegam essas peles. Claro, não é uma pele que eu arranquei do peixe e vou pôr em cima, né? Ela passa por um tratamento, eles matam todas as bactérias e micro-organismos que tem naquela pele, reveste essa pele com antibiótico e coloca sobre a pele. Ela tem muito colágeno, então ela ajuda na recuperação da pele, tá? Então a gente vê que esse tipo de tratamento tem sido bem eficaz quando a gente analisa aí os resultados, têm sido bem promissores, tá? Então, a gente pode falar que sim, não é porque alguém da minha família sofreu uma queimadura que vai ficar uma sequela, uma cicatriz terrível. Não, se ela receber um tratamento como esses, a recuperação é excelente, tá? E é importante quando a gente fala nas queimaduras, pessoal, que é muito comum, né? Aqui fala que para cada 100 doentes queimados que entram no hospital, 3 acabam morrendo em decorrência das queimaduras, tá? E a gente observa a queimadura como um acidente doméstico, muitas vezes, né? A pessoa vai acender uma churrasqueira, a pessoa vai fazer algum tipo de tarefa em casa, ou numa roça, ou numa chácara, ano novo, vai soltar fogos e acaba se queimando, tá?
Então, é bem comum, não é algo raro, e a gente tem que tomar cuidado, tá? Esse paciente, ele precisa, sim, de atenção. Tavane, Oi. tá fazendo acho que umas 2 semanas. Minha prima foi acender a churrasqueira e ela jogou acetona. Hum. Eu não sei como que foi lá a situação, que o fogo voltou tudo, né? Mas você vê que dó, queimou o rosto dela inteirinho, o pescoço, queimou tudo. É, nossa, é muito triste. E Não, mas jogar acetona na churrasqueira já se viu, gente? não, é porque assim, o duro da queimadura é que é um momento de bobeira que a pessoa dá, né? É. Uhum. Eu tive um amigo que também acendendo churrasqueira, tinha um restinho de álcool, tipo assim, um golinho assim de álcool. Falei, vou Uhum. jogar na churrasqueira. E aconteceu a mesma coisa, o fogo voltou. Ele queimou todo um lado do rosto e tal. Só que como ele fez um bom tratamento, você olha para ele hoje, você nem fala que ele queimou. Então, ela, a gente tá assim, tadinha, com pena, porque é uma moça linda, linda, e tirou, tipo assim, ficou na carne viva, tirou toda a pele do rosto e do pescoço. Ficou horrível, horrível. Uma judiação. E ela tá fazendo acompanhamento direitinho com o médico. Ah, tá. Ela falou assim que até que dor ela não tá sentindo, porque ela tá tendo um tratamento muito bom, porque tem também convênio particular, tem uma situação financeira melhor, então aparentemente os tratamentos, não sei se no SUS tem o mesmo tipo de tratamento, mas está tendo um tratamento muito bom. A gente está torcendo que ela não fique com sequelas, né? É. Mas olha, se fizer um bom tratamento, seguir certinho a recomendação e principalmente evitar o sol, Uhum. recupera. Mas é um tratamento assim, longo, né? Vai ficando as manchas e as cicatrizes vão saindo aos poucos. É como um corte, né? Tem que dar o tempo aí de cicatrizar, fica aquela marquinha, às vezes demora um pouquinho, mas recupera, tá? É. E quando a gente fala de queimadura, principalmente como na maioria das vezes são regiões muito expostas, né? É, cabeça, rosto, pescoço, braços, pernas. A gente tem um fator emocional muito importante, né? Que a pessoa ela fica muito fragilizada emocionalmente com esse medo que a Adria comentou, né? Medo de ficar sequela, medo de ficar deformada ou ter alguma mancha, alguma cicatriz. É. E o que pode ajudar nesses momentos é ter uma atitude correta nos primeiros instantes, né? E para a gente ter essa atitude correta, eu preciso entender primeiro o que está causando a queimadura. E o primeiro agente que a gente vai ver que pode causar essa queimadura são produtos químicos, né? Que podem ser bases fortes ou de origem ácida, né? Nós temos aí o álcool, gasolina, bases ácidos, acetona, né? Então, todos esses são queimaduras causadas por produtos químicos. E quando a gente tem esse tipo de queimadura, às vezes elas ocorrem, por exemplo, a mulher está fazendo, ou mesmo o homem, está fazendo faxina com produto químico. O produto químico cai na pele e você sente que queima, você sente que fica ardido. Isso é uma queimadura química. A sorte é que o quê? A maioria de nós não trabalha com produtos fortes, né? Pelo menos produtos de limpeza. Então, essa queimadura se assemelha muito a uma queimadura solar, uma queimadura de um dia de praia. Mas se for um produto mais concentrado, a queimadura fica maior, tá? E esses produtos químicos, a gente vai ver depois como que eu devo proceder quando eu tenho esse tipo de acidente, tá? Segunda causa de queimaduras, que aqui a gente vai ver com mais frequência no balcão de farmácia, né? Porque quando alguém queima com produto químico, ela já vai para o hospital. Agora, esse aqui, geralmente as pessoas vão na farmácia procurar uma solução. O que que é uma queimadura de origem física? Uma queimadura de calor ou de frio. A pessoa que ela se expôs, né, à radiação ou através da temperatura de líquidos, né? Então,
líquidos ou sólidos efervescentes, um frio excessivo, vapor, aquele vapor quente, chamas, objetos aquecidos, geada. Tudo isso são origens físicas, né? E aqui a gente vê o exemplo desse bebezinho. No frio, a gente observa, muitas pessoas ficam igual esse bebê, né? Vermelhinho, nossa boca resseca muito. Tem pessoas que até mesmo trinca, assim, que sangra os lábios, a bochecha fica muito rosada, fica queimada. E essa queimadura, ela é do frio. Então, como que eu devo proceder? A gente também vai ver, tá? Agora a gente está falando só dos tipos. E o terceiro agente causador de queimaduras é a eletricidade. Então, raios e corrente elétrica vai ser os mais comuns aí a gente observar, tá? E aqui entra também a radiação dos raios solares como um fator de eletricidade, de um fator físico, tá? E o que eu falo para vocês? A queimadura por eletricidade, ela é uma queimadura muito grave, tá? Em geral, ela já sai de você estar normal, você teve contato com a eletricidade, a queimadura ela é muito profunda, porque ela vai atingir as camadas mais profundas da pele. Então, é uma queimadura que geral, a pessoa também tem que ir direto para o hospital, tá? Com esse paciente, a gente vai ter pouco contato, um primeiro contato, né? E, por fim, eu tenho agentes biológicos. O que são os agentes biológicos que podem causar queimaduras? A urtiga, o látex. Aqui, quando eu falo em látex, algumas pessoas têm alergia, por exemplo, a... E aqui a gente vai ver por que a queimadura e a alergia elas estão muito ligadas. Sabe aquelas luvas cirúrgicas brancas? Então, tem gente que tem alergia àquele tipo de luva. E coloca ela, começa a ter uma reação alérgica e chega a queimar mesmo a pele. Então, essas alergias, elas são muito graves, né? E podem gerar uma queimadura também. Além disso, tem alguns animais, a gente mencionou a água-viva, algumas lagartas. Esse tipo de animais, eles podem sim gerar uma queimadura nas pessoas, tá? E aqui a gente está vendo como que fica a pele. Como eu disse para vocês, quem olha se assemelha muito a uma alergia, né? Você olha, lembra muito uma alergia, mas acaba sendo uma queimadura pela extensão que ela tem dentro da pele, tá? Renata, seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos lá, gente. Quanto à profundidade. Vocês lembram que a gente teve lá no primeiro livro uma aula falando sobre sistema tegumentar, sobre a pele, né? Então, nós vimos o que é importante, como que a pele era formada, nós vimos 3 camadas principais, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, né? E vão ser dentro desses 3 campos, né, dessa divisão, que a gente vai ver a extensão, a profundidade, perdão, da queimadura. Quando eu falo numa queimadura superficial, quais vão ser os principais sintomas? Aqui, ó, eu tô vendo uma pele com uma queimadura de primeiro grau. Então, o que que a pessoa sente? Ela sente dor, uma dor intensa, vermelhidão, porém, não tem a presença de bolhas, tá? Então, a pessoa não vai ter bolhas, não vai ter uma lesão propriamente na pele. A gente observa aqui que essa... Opa, a gente observa que essa pele, ela tá íntegra. Eu não tenho nenhum machucado nela. Então, por mais que essa epiderme, ela tinha que estar um pouquinho, um rosa mais claro, ela tá vermelha, ela tá íntegra. Então, quando eu tenho uma queimadura de primeiro grau, os sintomas, né, essa vermelhidão, essa dor,
ela pode durar de 3 até 6 dias. Porém, para eu ficar 100% curada, pode até levar uns dias a mais, tá? Mas é importante entender, quando eu tenho uma queimadura de primeiro grau, eu não tenho sequela. A única sequela que a gente tem é a descamação, que é natural aí de um dia de sol, tá? A Ana Júlia mandou uma pergunta aqui no chat. Falou, quando tem bolhas não pode estourar, né? Não, Ana Júlia, não pode. A gente vai ver, porque na queimadura de primeiro grau, eu não tenho aparecimento de bolha. É só a ardência que fica na pele. Agora, quando eu falo em queimadura de segundo grau, aí sim eu vou ter essas bolhas e realmente eu não posso estourar, tá? Então vamos lá, pessoal, meninas e meninos. Qual que é as principais características da queimadura de primeiro grau? Ela não sangra, ela é uma queimadura seca, a pele ela vai ficar rosa, e ela tá toda inervada, ou seja, eu não tenho morte dos nervos, por isso que a gente sente muita dor, tá? Não passa para a epiderme, que é essa parte aqui, lembra? A derme, epiderme e hipoderme. Então, não passa para essa região. Eu vou ter vermelhidão, elas são dolorosas, e normalmente a pessoa não procura emergência, tá? Então, onde que vocês vão atuar? Vão atuar nas queimaduras de primeiro grau, que as queimaduras mais graves, as pessoas vão procurar o médico. Essas que a gente tem como mais simples, as pessoas vão apenas na farmácia, tá? Mas como que eu sei se a minha queimadura é de segundo grau? Só deixar a Jéssica entrar aqui. Então, a queimadura de segundo grau, há muito tempo, ela ficou como sendo só queimadura de segundo grau. Agora, ela é dividida em segundo grau superficial e segundo grau profundo. Quando eu falo numa queimadura de segundo grau superficial, é aquela que eu vou ter a epiderme e a porção superficial da derme. Aqui eu tenho a derme completa. Você vê que até mais ou menos na metade tá vermelho, né? Principal característica, formação de bolhas. E a lesão, ela vai ficar úmida. É uma queimadura mais úmida, tá? Ela demora muito mais para você sarar. Então, quando eu falo numa queimadura de segundo grau superficial, a cura, né, desaparecer todos os sintomas, pode levar até 3 semanas, ou seja, um mês, para a pessoa melhorar. E não costuma deixar cicatriz no local. Porém, a pele fica mais clara, tá? Isso na segundo grau superficial, que é diferente da segundo grau profunda. Por quê? Qual que é a principal diferença? Nesse tipo de queimadura de segundo grau, eu vou ter as bolhas igual na anterior, eu vou ter dor do mesmo jeito, porém, as minhas terminações nervosas ficam comprometidas, tá? Essa queimadura vai chegar lá nas minhas glândulas de suor, no meu folículo capilar, vai chegar também. E isso faz com que esse tipo de queimadura, que a pele, ela fique seca e eu vou ter a perda dos pelos, tá? Os folículos capilares, né, a raiz do cabelo ou do pelo, ela é destruída por conta do calor. E a cicatrização, ela vai demorar mais ou menos o mesmo período, 3 semanas. Porém, nesse caso, eu vou ter cicatrizes na segundo grau profunda, tá? Então, quais são as principais características da queimadura de segundo grau? Oi, Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa aula.
Ó, a Jéssica chegou. Então, queimadura de segundo grau. Qual que é a principal diferença? Vai atingir tanto a epiderme quanto a derme. Aqui fica mais fácil da gente visualizar. Toda essa parte rosada vai ficar comprometida, tá? É uma ferida, é uma queimadura úmida. Eu vou ter a presença de bolhas, que a gente já viu que eu não posso estourar essas bolhas, tá? Fica vermelho, é doloroso e a cura, ela é bem mais lenta, com a possibilidade de gerar uma cicatriz, tá? Então, eu preciso, essa queimadura já é aquelas que eu preciso, sim, de uma ajuda médica, tá? E aqui a gente tem aquelas que são realmente terríveis, que são as queimaduras de terceiro grau. Qual que é a principal diferença entre ela e as outros tipos de queimadura? A gente observa que aqui eu vou atingir, a lesão vai atingir até mesmo os tecidos subcutâneos. Eu vou ter destruição total dos nervos, do folículo do pelo, que é a raiz, né? Das minhas glândulas de suor. Aqui vai atingir até mesmo minha circulação, vai atingir os meus capilares, pode atingir a parte muscular e, dependendo da extensão, chegar até mesmo a estruturas ósseas. Quando eu falo em lesão de terceiro grau, elas tendem a ser esbranquiçadas ou acinzentadas, elas são secas, e olha que interessante, elas são indolores, tá? Por que que a queimadura é tão mais profunda, mas a pessoa não sente dor? Ela não sente dor justamente porque eu tenho a destruição da minha inervação. Meus nervos, que é quem faz eu sentir dor, eles morrem. Então eu não sinto mais. E são lesões que não se curam sem apoio cirúrgico. Então, queimaduras de terceiro grau são aquelas que eu preciso de enxerto. Preciso usar aquele sistema que a gente viu de pele de rã, pele de tilápia como curativo inicial. E depois eu ainda preciso fazer o enxerto, tá? A Jéssica, chega a atingir a terminação nervosa? Isso mesmo, Jéssica. Jéssica está aqui perguntando no chat. Atinge as terminações nervosas, tá? Por isso que a queimadura de terceiro grau, a pessoa que sofre esse tipo de lesão, ela pode entrar em choque, porque, primeiro, atinge nervos, tá? Então, a pessoa ela para de sentir e atinge vasos sanguíneos. Então, a pessoa ela pode ter ou um choque neurogênico ou um choque hipovolêmico devido à perda de sangue, tá? Por isso que a gente viu o primeiro choque e agora a gente está vendo as queimaduras. Então, ó, diferença, principais características da queimadura de terceiro grau. Vai atingir todos os apêndices, ou seja, todas as partes da pele. Pode pegar o osso, músculo, nervos e vasos sanguíneos, porque olha só, o vaso sanguíneo está bem aqui embaixo. Mas o fogo e a extensão da lesão chega até aqui embaixo. A pessoa vai sentir pouca ou nenhuma dor, porque eu vou ter os meus nervos, eles vão ser mortos pelo calor. E é uma lesão também muito úmida, tá? A pessoa, ela, como está muito quente e eu tenho lesão, e perda sanguínea também, é uma lesão muito úmida, tá? A gente vai observar aí essa característica entre ela. Além disso, ela vai apresentar ou uma cor branca, amarela ou marrom, tá? O que que vai determinar a cor dessa lesão? O que causou? Se foi, por exemplo, um objeto quente, como, por exemplo, um ferro, que causou essa lesão de terceiro grau, pode ser amarela a lesão. Se foi um choque elétrico, provavelmente ela vai ser marrom. Ou se foi qualquer outro tipo de lesão, ela pode aparecer como branca,
Então, ela pode ter essa variação de 3 cores, tá? E a lesão de terceiro grau, ela não tem uma cicatrização espontânea, tá? Eu não vou falar assim, eu vou ficar bem em 6 semanas. Não. A pessoa precisa de colocar um enxerto, certo? Então, vamos agora falar de algo que a gente vende muito no verão. Porque chega o verão, o que o povo quer? Praia, piscina. Apesar que agora ninguém tá podendo, né? Mas quando pode, a gente sempre quer. Mas, e isso, por isso que no verão vocês vão observar que toda farmácia, ela vai mudar o perfil de medicamentos, tá? Vocês que vão para o balcão, pessoal, vocês vão ver que a farmácia, ela é muito sazonal. Chega inverno, você só vê antigripal, expectorante, inalador entra na promoção, é mais voltado para essa parte respiratória. Chega no verão, já entra essas promoções, protetor solar, pós-sol, medicamentos para diarreia, para viroses. Então, a gente vê que tem essas mudanças, tá? Sazonais. E quando eu falo em queimaduras solares, quando que ela vai ser mais comum? Em indivíduos de cor branca, né? Predispostos ou não e habituados à exposição de raios solares, né? Então, qualquer pessoa, pode ser que ela vá ela trabalhe como agricultor, por exemplo, ou pescador, que está exposto ao sol todos os dias, ainda assim, eles vão apresentar essas queimaduras solares, tá? E é o que a gente mais gosta, né? Quando volta da praia, ficar descascando as costas de alguém, tirando essas casquinhas, que é uma delícia, né? Mas a gente vai ver se pode ou não. Então, pessoal, embora esse tipo de queimadura ela seja extensa, porque quando eu falo em queimaduras solares, é tudo que está exposto. Rosto, braço, perna, entra tudo. A gente vê que fica muito dolorida, fica muito avermelhada, tá? Porém, é considerado uma queimadura pequena, né? De intensidade grau 1. E está muito associado, que pode vir com ela, é a insolação, tá? Que é quando a queimadura de primeiro grau causada devido ao sol, ela é mais intensa, tá? O que pode causar? Cefaleia, que é a dor de cabeça, irritabilidade, colapso. Em alguns casos, o paciente, ele vai apresentar ele pode até mesmo entrar em coma por conta dessa insolação. Porque quando eu tenho uma exposição prolongada ao sol ou qualquer tipo de queimadura, primeira característica, perda de água. Então, essa pessoa ela desidrata com muita rapidez. Então, por isso que esse paciente pode sim entrar em coma, tá? Pessoal, falta menos de 1 minuto para a nossa aula cair. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar a aula agora e vocês voltem, tá? Eu tô vendo aqui que nós estamos em 9 participantes. Então, vocês entrem depois, vai ser o mesmo link, tá? Só vou derrubar aqui, vocês entrem para a gente poder voltar, tá bom? A gente ainda tem muita coisa para falar hoje. Então, não sumam.